Oi gente, a paz do Senhor, tudo bem com todos vocês? Então, e nesse vídeo de hoje, eu quero aqui falar um pouco mais sobre provérbios e logo após eu quero ler aqui, o nosso provérbios do dia, hoje dia 21. Aqui estaremos lendo provérbios capítulo 21 e logo no final eu quero contar aqui um testemunho muito forte. Eu ouvi um relato de uma profetisa e eu lembrei desse testemunho e no final eu quero aqui falar sobre esse testemunho muito forte. Mas antes disso eu quero saber como que você está bem? Se você estiver bem, coloca aqui embaixo nos comentários, irmã Raquel, eu estou bem, graças a Deus. Mas se você não estiver bem, se você estiver precisando de oração, deixa aqui embaixo o teu pedido de oração, porque todos os dias eu oro no meu recinto secreto. Eu oro por cada inscrito, cada inscrita, cada pessoa que vem, que comenta. Eu oro também pelos seguidores lá no Instagram, que é Raquel Mariana OFC. Alguém me pergunta, irmã Raquel, o que são provérbios? Provérbios são frases curtas, concisas, coesas, populares, que trazem um grande ensinamento para as nossas vidas. Provérbios, ele foi escrito pelo terceiro rei de Israel, que foi Salomão. O primeiro foi Saul, o segundo foi Davi e o terceiro Salomão, né? E antes até falar o nome dele aqui, né? Mas antes de Saul teve o Samuel, que foi um profeta, que foi um sacerdote, que foi um juiz. E depois, né, de Samuel houve o primeiro, foi Saul. O povo de Deus queria se parecer com os povos vizinhos, pediram a Deus um rei. E aí Deus vai levantar Saul, que se perde, tinha tudo para ter uma jornada bem aventurada, uma jornada boa, um governo bom, mas ele, infelizmente, irmãs, ele se perdeu por conta da obediência, da desobediência. Ordens que Deus nos dá e ordens que são dadas, inclusive, pelos nossos líderes, aquilo ali é para ser cumprido, irmãs, não é para ser questionados. Eu fico muito pé atrás com pessoas que são questionadoras. Tem gente que questiona tudo. Irmã Raquel, tem gente que questiona tudo. E algo que traz, assim, uma segurança muito grande é quando você obedece. Mesmo às vezes sem entender, essa é a fé que Deus procura. Então Saul ali, né, ele se perdeu diante ali daquele governo. E depois Deus vai levantar Davi. Ele falou, achei um Davi. Deus está à procura. E depois de Davi, aí vem Salomão. A Bíblia diz que Davi, ele queria construir um templo da casa de Deus e Deus não permitiu, mas que da semente de Davi ele iria levantar um que iria construir o seu templo, a sua casa. Marca, desse jeito. E ele iria construir. Nós aprendemos que para cada uma pessoa, Deus tem uma jornada, um propósito diferente. Nós precisamos entender esse propósito. Eu costumo falar isso, né? Eu posso até louvar, já tem até um vídeo aqui meu louvando, mas eu tenho plena convicção que foi para isso que Deus me chamou. Posso até louvar ali, né? Cantar alguns louvores, mas eu tenho convicção que não foi para isso que Deus me chamou, né?
Eu sei para o que é que Deus me chamou. E precisamos ter muita clareza. Então Davi ele foi chamado para a guerra, para conquistar terras, para vencer os povos inimigos. E Salomão ele foi levantado para o governo, para construção da casa de Deus. E Davi forneceu todos os materiais necessários. E um fato muito importante é que Salomão ele vai orar a Deus. Tudo que nós formos fazer, irmãs e irmãos, seja no momento bom ou no momento ruim, até no momento bom é ali que nós precisamos estar na vigilância. Ele vai orar. E ele vai pedir a Deus sabedoria para governar, para gerenciar, para liderar o povo, a nação que havia sido colocada nas mãos dele, aquele governo. Tudo vem de Deus, irmãs. Se Deus quer te colocar em uma posição de liderança, um algo, espere o tempo de Deus, aguarde o tempo de Deus. Ninguém vai levar aquilo que Deus já determinou, irmãs. E aquilo veio, sabemos que houve ali um probleminha ali, porque o seu irmão tentou ali tomar o lugar do pai. E essa história é longa, irmãs, porque isso vem em consequência do pecado de Davi. Então houve ali meio que quase que uma usurpação do trono. Melhor coisa, espera o tempo de Deus. Mas Raquel, para fazer alguma coisa? Não, espera, aguarda. E ali, né, o Natan, junto com a mãe de Salomão, foram lá para falar com Davi. Davi já estava um pouco envelhecido. E ali foi resolvida essa situação. Mas o que me chama a atenção, Salomão governa, né, lidera ali a nação, como terceiro rei de Israel. Então o primeiro foi Saul, segundo Davi e terceiro Salomão. E o que me chama a atenção é que Salomão ele recebeu ali uma posição, e ele se coloca em posição humilde. Ele vai orar ao Senhor. Que oração não é somente falar com Deus. Oração, quando você ora, isso denota que faz tudo é Ele, que você está na dependência dEle. Denota humildade. Então ali ele pediu sabedoria a Deus para governar, para liderar, saber como sair, como entrar. E uma coisa aqui que me chama a atenção nessa oração de Salomão é que está lá no texto que ele pede a Deus, irmãs, eu não sei se as irmãs e os irmãos prestaram atenção, ele pede a Deus, irmãs, sabedoria para governar, como entrar e como sair. E, irmãs, eu vou falar aqui algo. Sair é tão mais importante ou até mais importante do que entrar. Saber sair. Irmã Raquel, sair o quê? Sair do emprego. De repente você vai sair do emprego. De repente você precisa sair aí de uma saia justa. Alguém te botou numa saia justa. Alguém te faz uma pergunta ali um pouco... uma pergunta ali para te deixar numa situação vexatória, né? E você saber como sair de situações como essa é muito importante, irmãs. Por exemplo, uma pessoa que trabalha... Vou chutar aqui, viu? Vou chutar o que está vindo aqui na minha mente. Uma pessoa que trabalha em um supermercado ou de qualquer outro emprego. Irmãs, saber sair é muito importante, ser grata, muito grata, né? Chegar lá no patrão e falar, eu estou com uma oportunidade melhor, eu quero te agradecer, muito obrigada. Mas,
Isso é muito importante, porque nós não sabemos o amanhã. De repente, eu espero que isso não aconteça, você precisa daquela porta no futuro próximo, ou médio ou longo prazo. Então isso é muito importante, saber sair, né? Saber sair. Então, sair de situações, sair de emprego, então sair de uma faculdade, precisar trancar matrícula ou de um curso. Enfim, mas me chama muita atenção isso. Saber sair e deixar as portas abertas. Tem isso, irmã, que eu tenho, né? De repente você trabalha numa loja de roupas, como uma vendedora de roupas, né? E ali você aprendeu com aquela pessoa, aquela pessoa foi de suma importância, te estendeu as mãos, pagou seu salário, foi assim um canal de Deus, um canal de bênção ali. Você ficou ali, você foi aprendendo, não sabia vender nem uma caixa de fósforo, agora já vende horrores na loja. Vende muito na loja, horrores não, vende muito na loja, né? E é uma boa empregada e Deus abençoou você. Agora você vai seguir outros rumos, outros patamares, e Deus te ajudou, Deus te orientou. Então assim, a gratidão, né? Agradece a moça que te estendeu a mão, né? Agradece lá a dona, né? A patroa. Avisa com antecedência, né? Daqui a uns 2 meses eu vou precisar sair, né? Eu vou para um outro lugar, vou para outro local de trabalho. Então eu estou avisando com antecedência daqui a 2 meses, porque até para a senhora se programar, né? Ver aí uma outra pessoa para colocar no meu lugar, se precisar treinar eu treino. Oi, irmãs, olha que diferença, olha que diferença, irmãs, que diferença, né? Que coisa linda, isso se chama integridade. Então assim, que o Senhor nos ajude. E em contrapartida, outros empregados saem, colocam o patrão na justiça. Mas uma situação, sabe? Uma situação assim, de tristeza, causando problemas. Você acha que Deus não vai abençoar uma pessoa dessa? A pessoa fica ali, vai trabalhar de má vontade, quando estava sem dinheiro, dura, sem dinheiro para nada. Mas aí Deus vai lá, toca no coração e a pessoa te emprega. Irmãs, coisas que dá até tristeza, que eu não quero nem ficar comentando aqui. Aí bota o patrão, a patroa na justiça. Gente, a pessoa ajudou, a pessoa pagou o salário todos os meses ali, deu uma dignidade, né? Ah, mas era pouco, mas antes de você entrar já sabia que era pouco, né? Ah, mas eu não estava satisfeito, então sai, busca outra coisa melhor, né? Mas não fica com aquela energia de negativismo, protelando. E o que nós estamos lendo aqui em Provérbios de Salomão, que ele orou para Deus ensiná-lo, né, ajudá-lo, como sair de situações, irmãs, sair é muito mais importante do que até como entrar. Então, eu estou falando aqui porque eu estou sentindo, né, de Deus compartilhar. E quando Salomão ele vai escrever o livro de Provérbios, ele estava na sua liderança, estava ali, digamos assim, na sua época ouro, na sua época áurea, estava indo tudo de vento em popa, ele estava ali com todo o gás, digamos assim, né, no popular, com todo o vapor, liderando a nação, estava ali enriquecendo ainda um pouco mais, né? Alguns estudos falam que o ouro
vinha de longe, de uma terra distante. Vinha de uma terra distante dos navios para fazer a casa de Deus. Até hoje, irmãs, eu não sei de onde que vem esse ouro, não. Eu tenho uma pequenininha desconfiança, mas eu não sei não. Se alguém souber de onde que vinha esse ouro, me conta aqui nos comentários. Mas isso aí sou eu que estou falando, viu? Isso aí sou eu que estou falando. Agora, né? São os comentaristas bíblicos. Isso é uma opinião minha aqui, só eu e você. Fala até um pouco baixo, né? Mas os textos sagrados vão dizer que esse ouro vinha de um lugar distante. Os navios. Irmãs, eu não sei de onde que veio esse ouro, não. Mas eu acredito que esse ouro vinha do Brasil. Por isso que essa terra é abençoada. Isso aí é só eu e você aqui falando. Você não conta pra ninguém. Tô falando até baixo aqui, né? Mas eu tenho desconfiança. Não sei não. Se você souber, tiver mais algumas informações aí que queira ajudar a irmã Raquel, coloca aqui embaixo, porque essa parte eu ainda não encontrei não. Mas se você souber, bota aqui nos comentários. Mas eu tenho uma desconfiança que esse ouro, ele vinha daqui do Brasil. Já existia essa questão, né, dos garimpos, já existia toda essa questão do ouro. Porque a nossa terra é abençoada, irmãs, é muito abençoada. Então, voltando aqui, vamos voltar. Mas se você puder me ajudar nesse sentido, ajuda aqui, irmã Raquel, porque essa parte aí eu não sei não. E eu creio que eu ainda não encontrei aqui na Bíblia Sagrada da onde que vinha esses, né? Esse metal precioso. Mas vamos lá. Então, Salomão, quando ele vai escrever o livro de Provérbios, ele está no seu governo, na sua época ouro, áurea, indo de vento e popa. Então, ele vai citar, né, de acordo com a sabedoria que Deus lhe deu, porque uma coisa é o conhecimento e outra coisa é a sabedoria. O conhecimento você adquire nos livros, você adquire com as enciclopédias, você adquire com os professores, o conhecimento você adquire com os pastores, com os professores acadêmicos das universidades, conhecimento você adquire na internet. E vivemos em um mundo de muito conhecimento, irmãs. E conhecimento não é um problema hoje. Conhecimento é algo que está na palma das nossas mãos. Eu ainda sou de uma época que se eu quisesse saber alguma coisa, eu teria que comprar um dicionário, aquele Aurélio, né? E as pessoas diziam que era o pai dos burros. Eu sempre tive uma opinião diferente, que na minha humilde visão era o pai dos inteligentes. E eu ainda sou de uma época que tinha que ir para a biblioteca, pegar a ficha e entregar lá para a pessoa, os bibliotecários, né, pegar o livro, pesquisar. Mas hoje não. A informação ela está nas palmas da nossa mão. Porém, nunca estivemos tão carentes de sabedoria como nesses dias. Sabedoria não vem da terra, sabedoria vem do céu, vem de Deus. Ela é oculta, como diz Jó, a toda alma vivente. Então, Deus ele é o detentor de toda sabedoria. Tiago ele vai dizer que se alguém tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto em ser-lhe-á dada. O que é sabedoria?
A Bíblia diz que o temor ao Senhor é o princípio da sabedoria. Você temer a Deus, você honrar a Deus, você saber quem Deus é, ali já está começando, é o princípio da sabedoria, é o início da sabedoria. E a sabedoria ela é muito importante porque ela vai nos ajudar a como aplicar o conhecimento de forma adequada. Repito, a sabedoria ela vai nos ajudar como aplicar o conhecimento de forma adequada. Porque o conhecimento sem sabedoria dá problemas. Dá problemas, irmã Raquel? Dá problemas. Então, assim, amada igreja, ele vai escrever no livro de Provérbios sabedoria para a nossa vida cotidiana, para a família, para os líderes, para o ministério, para os jovens, né? Então ele vai escrever Provérbios quando ele está ali no seu governo, no auge. E Provérbios, um pouco antes, né, de Provérbios, ele vai escrever Cantares, ele está um pouco mais novo. Em algumas Bíblias fala Cantares, né, o Cântico dos Cânticos, onde ele vai retratar o seu amor para com a sua amada, que é a Sulamita. Sulamita não, errei, é Sunamita, né, Sunamita. Sulamita é outra pessoa, né, é Sunamita. Deixa eu ver aqui que agora até eu estou com dúvida. Ele vai escrever Cântico dos Cânticos, que é Cantares, onde ele vai retratar, deixa eu encontrar aqui, é Sunamita. Ele vai retratar o seu amor para com a sua amada. E essa mulher, ela é uma mulher morena. Deixa eu ver se eu encontro aqui, amada igreja. Até eu agora fiquei em dúvida se é Sunamita ou Sulamita, ó, quero corrigir aqui, ó. O nome dela é Sulamita. Falei certo de primeiro, depois eu errei. Mas o nome correto é Sulamita. Mas Raquel, você é exigente. Quando se trata de Bíblia, a gente não pode errar, mas tem que falar direitinho como está ali escrito. Então é Sulamita. Então ele vai retratar ali o seu amor, né, para com a sua amada Sulamita. Então é um livro assim que ele tá bem mais novo, é bem no início do seu governo. Ele bem no início mesmo, lá no início. Então ele tá bem jovem, ele tá bem assim, quando você é jovem, né, a energia masculina, digamos assim, os seus hormônios, hormônios sexuais estão, né, muito aflorados. Então ali ele vai retratar de uma forma poética o seu amor e ele vai utilizar de termos íntimos nesse registro, que diga-se que é um registro sagrado, onde ali nós vamos ver a tipologia desse enlace, né, desse amor dele com Sulamita. E por ser um livro sagrado, porque ele passou pelo processo do cânon e foi comprovado que era de inspiração divina, é a tipologia de Deus para com a sua noiva, que é a sua igreja, que é eu e você, nós somos a igreja. Então, ele está muito novo, mas ele está bem assim no início do seu reinado. Então, os hormônios, né? Então ele vai se utilizar ali de termos, ele vai falar de seios, ele vai falar dessa questão íntima mesmo, né? Entre o marido e a esposa. E depois, aí ele vai escrever o livro de Provérbios e, por final, ele vai escrever o Eclesiastes. Esse livro do Eclesiastes, ele é um livro assim muito reflexivo, subjetivo, traz muito a reflexão do verdadeiro sentido da vida.
E ele fala que tudo é um ciclo, né? Que não há nada novo. Salomão, quando ele vai escrever, né, o livro do Eclesiastes, ele já está envelhecido, já está com seus cabelos brancos, já está com tenra idade, já passou muito tempo, muitos anos, né, longos anos. E eu quero dizer aqui, né, que ele se perdeu ali também, e que o Senhor nos guarde na nossa caminhada. Precisamos sempre estar na dependência de Deus, irmãs, porque infelizmente ele se perdeu ali. Ele se deixou enredar pelas mulheres sidônias, etéias, e Deus vai dizer que o próprio Deus ele vai suscitar inimigos contra Salomão. E eu tô falando aqui, eu tô me lembrando aqui, quando ele escreve o livro de Provérbios, que ele está no governo, ele vai escrever também aquele salmo: se o Senhor não edificar a casa, é vão trabalhos que edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, é vão vigir sentinela. Mas, se eu não me engano, deixa eu ver aqui, é Salmo acho que 125, ele vai escrever esse salmo. E quando ele vai escrever esse salmo, ele também está no auge do seu governo, igual no período, Salmo 127, 125 é os que confiam no Senhor, serão como o Monte Sião. Esse ele é um anônimo também, mas Salmo 127, se o Senhor não edificar a casa, vão trabalhos que edifica. Salomão também vai escrever durante o seu reinado, paralelo ali com o livro de Provérbios, tanto que ele vai colocar ali o seu sentimento, ele vai falar: se o Senhor não edificar a casa. Ele ainda estava ali temendo a Deus, ele tinha Deus como centro, como primazia, e em consequência disso Deus o fez prosperar. Então, quando ele vai escrever o livro de Eclesiastes, como eu disse, ele já está assim, envelhecido, já está um homem assim bem maduro, bem experiente, e ele começa com uma palavra assim que a nossa capacidade humana não tem como entender, quando ele diz assim: vaidade de vaidade, tudo é vaidade. A única coisa que eu entendo disso é que tudo é vão, tudo é efêmero, tudo passa. Essa vaidade que ele fala não é uma vaidade de batom, de um brinco, de um rímel, de um lápis de olho, de um esmaltezinho, né? Que esmalte eu não sei nem para que serve, só serve para gastar dinheiro, sujar a unha e fazer alterações no nosso corpo. Eu não sei nem qual é a função dos esmaltes, né? Enfim, se alguém souber também, ajuda aqui, irmã Raquel. Mas de vez em quando eu pintava as minhas unhas, ultimamente, agora que eu não tenho pintado, né? E faz mal, mas isso é outro assunto, né? Então, quando ele fala assim, vaidade de vaidade, tudo é vaidade, é que tudo é vão, tudo é efêmero, tudo passa. Tudo passa. Então, a palavra que diz, né? Seca-se a erva, cai as flores, mas a palavra do nosso Deus subsistirá ou permanecerá para sempre. Então, irmãs, eu acho assim muito fabuloso quando ele fala vaidade, vaidade, tudo é vaidade. Diz o pregador, ele ainda se intitula como pregador. Diz o pregador. Ele, o rei de Israel, se intitula como pregador. Deixa eu encontrar isso aqui, ó. Palavras do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade, vaidade, diz o pregador, tudo é vaidade. Que vantagem tem o homem de todo o seu trabalho, que ele faz debaixo do sol? Uma geração vai, outra geração vem, mas a terra para sempre permanece. Ele fala sobre esse ciclo, né? Essa geração, ela é uma geração muito abençoada, porque é uma geração no qual eu faço parte, a geração da informação.
Alguns falam que é a geração Y. E existem assim muitos perigos, né? Alguns perigos que apontam para esse crescimento da ansiedade, do pânico e da depressão, em decorrência desse acelerar dessa tecnologia. Mas eu quero ler aqui, irmãs, Provérbios, dando continuidade, e hoje aqui, irmãs, no capítulo de número 21, amém? Vamos ler? Capítulo de número 21. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Olha o que ele fala, né? Como ribeiro de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Ou seja, irmãs, Deus ele não está somente no controle, mas Deus ele está no governo. E ele tem o governo do coração do rei ou dos reis. Deus utiliza do coração dos reis, das autoridades. Olha o que ele fala. Como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. Este, segundo o seu querer, o inclina. Ou seja, Deus ele tem o poder de comandar, de mandar no coração dos presidentes, dos reis, onde ainda existe monarquia, né? Ele que coloca as ideias, inclusive ele pode até fazer com que esse rei se levante contra o seu povo, devido a uma questão de juízo. E aqui eu vou citar uma ferida aqui, uma ferida grave. Uma ferida grave. Ferida grave, marca. Deus sim, mas levanta. Deus ele coloca decisões, ele utiliza, né? Uma grande prova disso está lá em Isaías, capítulo 10, versículo 5 ao 8, onde Deus vai usar o rei da Síria para cumprir os seus propósitos. Porque o povo de Deus estava fazendo coisas horríveis. E Deus vai levantar o rei da Síria como forma punitiva devido aos pecados que estavam acontecendo ali, irmãs. Então, Deus ele é o Senhor da história. Versículo 2. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Todo caminho do homem é reto aos seus próprios olhos, mas o Senhor sonda os corações. Às vezes, irmãs, as pessoas elas podem achar que estão agindo de forma correta, ou elas agem até aparentemente de uma forma correta, mas só Deus é que sabe, sonda qual é a intenção do coração. Mas o Senhor sonda os corações. Deus, ele devido à sua onisciência, onipotência, onipresença, eu quero corrigir aqui, irmãs. Deus não está em todos os lugares, não. Deus, ele sonda todos os corações, ele vê tudo. Mas Deus, ele não está em todos os lugares, não, viu? Só para pensar, né? Só para pensar e refletir. Então ele sonda os corações. Qual a intenção daquele coração, né? Deus ele sabe se é puro, se é sincero ou não. Exercitar a justiça e o juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Mãe, isso aqui é muito melindroso. Para uma pessoa executar a justiça e o juízo, tem que ser uma pessoa com muita sensatez, com muito equilíbrio, com muita sabedoria divina, uma pessoa muito equilibrada, irmãs. Por isso que um juiz, ele não pode ser qualquer pessoa. Saber distanciar, saber discernir a amizade
de empregar. Irmãs, é necessário um distanciamento e ter um olhar frio para executar a justiça ali, o juízo, de uma forma coesa, sem privilegiar um, sem privilegiar outros. Irmãs, é extremamente difícil. Alguém me pergunta, irmã, tu conhece alguém assim? Conheci. Deus me apresentou 2 pessoas que são muito justas, porque nós, seres humanos, somos muito tendenciosos a privilegiar devido a uma questão sentimental, um apreço, uma proximidade. Mas existem pessoas que têm essa... Como é que eu posso falar? Essa capacidade de discernir e de se distanciar, de se isolar e decretar a justiça. Tem pessoas que têm essa capacidade, irmãos. Vamos lá. E ele fala, exercitar a justiça e o juízo é mais aceitável ao Senhor do que o sacrifício. Né? Nós temos uma tendência a privilegiar aqueles que nos favorecerem em algum momento. E no exercício do decreto da justiça e do juízo, isso não pode ser levado em conta, amada igreja. Não pode, amada igreja, não pode. Se a pessoa fez errado, vai receber. Irmãs, não pode. Meu filho, fez algo errado, vai pagar. Tá debaixo do meu teto, tá comendo da minha comida, vai pagar. Já corrigi, estou citando assim um exemplo, para que exemplificar isso aqui. Já falei, já usei da vara, da correção, da disciplina, não houve, vai pagar. Vai lá pro chilindró, tá fazendo coisa errada, vai lá pro chilindró. E eu vou te levar seu delegado, pode prender. Mas, Raquel, tu conhece alguma mãe que já fez isso? Já, na igreja. Você vê aí um exercício de justiça, ela não colocou nem o coração. Não, mas é meu filho. Mães, vamos até mudar aqui para não polemizar. 4. O olhar altivo e coração orgulhoso, a lâmpada dos perversos são pecado. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Os planos do diligente, ou seja, o diligente, ele vai planejar. Vai planejar, irmã? E sim, vai planejar, vai observar, ele vai fazer um plano, um planejamento estratégico. Ele fala aqui, tendem à abundância, mas a pressa excessiva. Irmãs, eu não sei com vocês, mas a pior coisa é a tal da pressa. Você ir para o culto com pressa, você ir para o teu trabalho com pressa no meio do caminho, sai correndo para não perder o ônibus ou o trem. Mãe, se sair correndo de carro, então de bicicleta, pior ainda, irmãs. Risco de ocasionar um acidente, irmãs. Aí o outro fica acelerando o marido ou os filhos, que tá ruim de se arrumar, e tu sai na frente para chegar atrasado. Fica para ir quando eu vou chegar atrasado no culto. Mães, a pior coisa que tem na vida é a pressa. Irmã, às vezes a gente precisa se apressar mesmo. Tem isso, irmã, tem. Às vezes você precisa usar de uma velocidade, dependendo do caso, mas também não são todas as coisas não, viu, irmãs? Não são todas as coisas não, que nós precisamos nos apressar, não. É igual assim, tem pessoas, eu vou citar um exemplo aqui, aleatório, viu? Às vezes, numa pressa, você aceita qualquer oportunidade, não examina bem os fatos.
né? Às vezes você não está bem emocionalmente, você é obrigado ali a tomar uma decisão, o outro te fez uma proposta, você não pensou, não analisou, aceitou aquela proposta, irmãs, tu entra numa enrascada. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Aí, irmãs, para Deus reverter aquilo ali é muita oração, muito jejum, para Deus reverter aquela maldição, que aquilo se torna numa maldição e bênção. Por quê? Por conta da pressa, disse sim, sem antes examinar. Tem isso, irmã Raquel? Tem, amada igreja. Às vezes uma decisão de um casamento, você está desesperado, desesperada para casar. Para onde que vai essa pressa? Aí o primeiro que aparece, ou a primeira que aparece, às vezes é uma Dalila. Marquela, desse jeito, irmãs, arruma um problema grande. Tem isso, irmã. Irmãs, tem coisas na nossa vida que nós não podemos ter pressa para resolver. Irmã Raquel, não pode ter pressa. É o que ele está falando aqui, ó. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa é excessiva à pobreza, ó. Por exemplo, vou aqui pro YouTube, tem gente que tem pressa que cresça logo o canal. Aí compra inscritos, compra visualização. Tem isso, irmã Raquel? Tem. Esse canal aqui, ele é um canal simples, mas ele cresce de forma orgânica. É Deus que envia vocês aqui pro canal da irmã Raquel. Eu aqui não me utilizo de subterfúgio sujo nenhum. Tem como por lá? Tem, irmã Raquel? Tem. Mas não vai ser bom. Então é o que ele fala aqui, ó. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva à pobreza. Às vezes a pessoa ganha um prêmio de 1 milhão, aí gasta com tudo de uma hora para outra, fica pobre, então mais pobre do que quando não tinha nada antes. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa, vaidade, laço mortal. Trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa, pessoas que mentem, enganam por causa de dinheiro. Essas pirâmides, essas coisas, e não fala a verdade para a pessoa. A violência dos perversos a arrebata, porque recusam praticar a justiça. Tortuoso é o caminho do homem carregado de culpa, mas o reto, o proceder do honesto. Melhor é morar no canto do eirado do que com uma mulher rixosa na mesma casa. Melhor é morar num canto simples, né? Do que... O que é uma mulher rixosa? É uma mulher que reclama. Eu tenho aprendido, irmãs, agora os homens, né? Isso aqui é uma pergunta para os homens. Mas eu tenho observado que a maioria dos homens não gosta de mulher que fica reclamando, não, irmãs. Irmã Raquel? Olha, mas eu tenho aprendido que os homens não gostam de mulheres que ficam reclamando, não. Irmã Raquel? Desse jeito. Aí ele fala aqui, ó. Quando a alma do perverso deseja o mal, nem seu vizinho recebe dele compaixão. Quando o escarnecedor é castigado, o simples se torna sábio. E quando o sábio é instruído, recebe o conhecimento. Uma das melhores coisas que tem é a instrução e o conhecimento, né? Que são um degrau abaixo da sabedoria. A sabedoria, ela é a nível de espiritualidade, ela é muito elevada, é um padrão muito elevado. Mas o conhecimento e a instrução são de muita valia e são de extrema importância, irmãs, na nossa vida, porque evita a ignorância. Ignorância no sentido de ignorar o conhecimento das coisas, o conhecimento do funcionamento das coisas. Por quê, irmã Raquel? Porque o diabo, o inimigo, ele atua muito na nossa ignorância. Ele atua no ócio. Ele atua na falta de atividade. Mas vamos lá. Aquele livro
aquele livro, como é o nome do livro? Aquele livro, meu Deus, esqueci o nome do livro. Tem um livro do Napoleão Hill, onde ele vai entrevistar o inimigo. Olha que eu tô com outro livro aqui. O livro que tá aqui na minha mente é O Ego é o Seu Inimigo, mas não é esse livro, é um outro livro onde... Mais Esperto que o Diabo. Nesse livro, Mais Esperto que o Diabo, do Napoleão Hill, o próprio diabo lá, o inimigo, né? Ele entrevista o inimigo, o próprio inimigo vai falar que ele atua na ignorância, na mente das pessoas. O principal campo de batalha que ele atua... Irmãs, esse livro não tem nada a ver com Bíblia, não. Mas ele fala que ele atua na mente das pessoas. Então, quando você não se alimenta de forma correta, por falta de conhecimento, tudo são brechas para o inimigo entrar. Mas vamos lá. O justo considera a casa dos perversos e os arrasta para o mal. O que tapa... Deixa eu ver aqui. O 11 e o 12, que eu li aqui, ele vem falando claramente que o 11 e o 12, ele fala que tem um comentário aqui, irmãs, que fala, ó, o versículo 11 e o 12. Normalmente é melhor aprender com os erros dos outros do que com os nossos erros. Podemos fazer isso ouvindo conselhos de pessoas experientes. Ouça-os antes de seguir adiante e aprender de modo mais, do que aprender de modo mais difícil. Tem pessoas, irmãs, que passam por situações por falta de experiência. Não pede orientação, às vezes é por imaturidade mesmo, mas não é humilde o suficiente para pedir orientação a uma pessoa mais experiente. Algo que arrebenta muito a vida espiritual é você fazer algo sem ter autoridade e legalidade no mundo espiritual, por exemplo, para abrir uma obra lá não sei aonde. Quem te mandou? Quem te enviou? Está debaixo de que autoridade? A pessoa é dona de si. Não, Deus me chamou realmente, nós temos que pregar e evangelizar até os confins da terra. Mas não é bom agir dessa forma, porque existem demônios territoriais, irmãs. É bom você ir debaixo de uma autoridade. Isto é, se a pessoa não morrer lá. Aí casamento acaba, a pessoa fica doente, uma série de coisas começam a acontecer. Por quê? Porque não teve humildade suficiente para se submeter a uma liderança, se submeter a um treinamento. Irmãs, tudo tem que ter treinamento, não é assim não. Não que eu vou lá pregar, que eu vou lá fazer. Debaixo de que autoridade? Quem te mandou? Irmãs, existem casos difíceis de pessoas, obreiros, que vão fazer a obra sem debaixo de autoridade espiritual nenhuma. Mas vamos lá. Princípios de autoridade. Princípios de autoridade. Princípios. Precisamos, né, de estar debaixo legalmente de uma autoridade, amada igreja. Até porque essa pessoa vai nos dar suporte espiritual. Mas vamos lá, né? Vamos lá. O que tapa o ouvido para o clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O que tapa o ouvido ao clamor do pobre também clamará e não será ouvido. O presente que se dá em segredo abate a ira, e a dádiva em sigilo uma forte indignação. Ou seja, está falando aqui de presente mesmo. Você dá um presente, você abençoar a vida de uma pessoa, você ofertar. Isso abre portas, abre caminhos. Praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam a iniquidade. O homem que se desvia do caminho do entendimento na congregação dos mortos repousará. Qual é o caminho do entendimento? É o caminho da palavra. Da congregação dos mortos repousará. Que mortos? Aqui pode ser mortos espirituais, quanto também morte física. Quem ama os prazeres empobrecerá. Quem ama o vinho, o azeite jamais enriquecerá.
Irmãs, aqueles prazeres imediatos, aquelas situações imediatas, né? Prazeres imediatos. Existem pessoas, quando você é jovem, irmãs, todo fim de semana tá lá no bar bebendo. E gasta dinheiro, e gasta saúde. É o que tá falando aqui, ó. Quem ama os prazeres, aquilo ali é um prazer. Quem ama, né? Quem ama o vinho, o azeite, os prazeres da vida jamais enriquecerá. Não que seja ruim, pecado, você ter um lazer com a sua família, ir para um parque, dar uma volta no shopping. Não, irmãos, não estou falando isso não, né? Mas assim, de uma forma temperada, regrada, melhor, equilíbrio. O perverso serve de resgate para o justo e para os retos o pérfido. Melhor é morar numa terra deserta do que com a mulher rixosa e iracunda. Tesouro desejável e azeite há na casa do sábio, mas um homem insensato os desperdiça. O que segue a justiça e a bondade achará vida, a justiça e a honra. O sábio escala a cidade dos valentes e derriba a fortaleza em que ela confia. O que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Olha, o que guarda a boca e a língua guarda a sua alma das angústias. Irmãs, uma boa parte dos problemas da nossa vida seriam e são resolvidos de uma forma muito simples, fechando a boca. Quanto ao soberbo e presumido, zombador é o seu nome, procede com indignação e arrogância. Irmãs, tem pessoas que, eu tô voltando aqui, guarda sua boca. O que guarda sua boca e sua língua, irmãs, tem pessoas que faz perguntas inconvenientes, sai entrando em assunto no qual não foi chamada. Você às vezes não dá nem tanta liberdade assim, mas a pessoa se acha no direito de vir te fazer perguntas, cobrar. Mas sangue de Jesus tem poder, viu? Guarda sua língua. Guarda sua língua. Não se mete, não se intrometa. Se não está pedindo opinião, irmãs, em nome de Jesus, risco de levar um fora. E tem gente que dá fora mesmo, irmãs. É porque pessoas que às vezes não sabem, né? Então, quando ele fala aqui que guarda a sua boca, uma inconveniência, guarda a sua alma das angústias. Ó, o preguiçoso morre desejando, porque as suas mãos recusam trabalhar. O cobiçoso cobiça todo dia, mas o justo dá e nada retém. Dá. Se Deus mandou você dar, dê, não retém. Ah, mas e depois? Ah, depois Deus vai prover, mas Deus está mandando eu dar. Dá. Dá, irmã, dá. E ele fala, né, o que tapa o ouvido ao clamor do pobre, sentiu vontade de, contribua, ajuda. Ah, mas eu vou ficar sem nada. Se Deus está mandando dar, dá. Depois Deus vai prover. E Deus provê mesmo. É assim, Michael, assim, desse jeito. Vamos lá. O sacrifício dos perversos já é abominação, quanto mais oferecendo-o com intenção maligna. A testemunha falsa perecerá, mas a auricular falará sem ser contestada. O homem perverso mostra a dureza no rosto, mas o reto considera o seu caminho. O homem, olha que coisa, irmãs. O homem perverso mostra a dureza no rosto. Pessoas, normalmente, pessoas perversas que vivem no pecado. Você olha a expressão da pessoa, é uma expressão sofrida de mal. A pessoa não tem alegria, irmãs, não tem sorriso,
não tem alegria, não tem satisfação. Não tem, Marcão, não tem aquela expressão sofrida, aquela coisa sofrida. Chega assim, sai ruga, né? Isso, o pecado, ele envelhece, amada igreja. Pecado, aquele peso, irmãs, que ele envelhece. E fala isso daqui mesmo, ó. O homem perverso mostra a dureza no rosto. Tu olha assim, aquela expressão fechada, aquela expressão de trevas. Deus que me perdoe, mas é assim mesmo. Uma expressão sisuda. Margot, desse jeito. Aí ele fala aqui, ó. Mas o reto considera o seu caminho. Não há sabedoria nem inteligência, nem mesmo conselho contra o Senhor. O cavalo prepara-se para o dia da batalha, mas a vitória vem do Senhor. Encerra aqui Provérbios capítulo 21. Mas esse vídeo ficou muito longo, mas eu creio que tem endereço certo aqui. E eu quero aqui, irmãs, falar sobre um testemunho que eu já citei aqui algumas vezes no canal. Esses dias eu estava ouvindo uma profetisa falar, né, sobre esse testemunho. E eu estava ouvindo ela falar e ela lhe dizendo, Deus a usou, né, falando que Deus iria afinar a voz da pessoa, o timbre agudo, grave, que Deus ia afinar a voz da pessoa. E eu me lembrei desse testemunho desse rapaz, testemunho de um jovem. Ele é um jovem assim, que louvava na sua igreja, tinha uma voz muito feia, irmãs, muito feia, Marca, muito feia. E ele louvava lá, e a voz não era afinada, o timbre não era adequado, era desafinado, não entrava junto com o playback. Irmãs, pensa numa situação como essa, e as pessoas riam, zombavam dele. As irmãs, né, ele era bem jovem, hoje ele já é um homem. As irmãzinhas lá, jovens, né, adolescentes, zombavam, falavam dele, diziam coisas, né? E ele assim, mas ele muito triste. É uma igrejinha bem pequenininha e o pastor dele contava com ele, né? Mas um dia ele resolveu se posicionar e subir, fazer uma campanha no monte. E lá, irmãs, nessa campanha do monte, ele encontrou lá um pastor, um profeta, eu creio que era um profeta, aquele homem. E aquele profeta, tomado pelo Espírito, ele já descendo do monte, o profeta subindo, falou para ele, ó, eu vejo um anjo. Deus está liberando um anjo e está mexendo aí na tua garganta. Deus está enviando um anjo para afinar a tua voz, modelar a tua voz, afinar. Falou assim, Marca, falou, para agir na tua garganta. E ali aquele rapaz, ele desceu do monte, né? Continuou sua vida normal. Naquele dia nada aconteceu, no outro dia nada aconteceu. No terceiro dia nada aconteceu. Passou-se mais uns dias, irmãos, coisa de alguns meses, né? Porque tem isso, Deus quando ele fala, não é assim de um dia para o outro. No mundo espiritual se reverberar no plano da matéria demora às vezes um pouquinho. E ali, o que aconteceu? A voz dele começou a mudar. Começou a mudar, irmã Raquel, começou a mudar. A voz dele começou a mudar. Foi mudando, irmãs. Foi mudando, que a tal ponto
quando botava o playback, ele começava a cantar aqueles que ficavam rindo, zombando, como tá lá em Neemias, né? Sambalate, Tobias, Gesem, o Oronita, né? Os que outrora ficaram zombando, agora já não ficam mais. Agora dão glória a Deus, dão aleluia, começaram a elogiar. Irmãs, o fato é que foi uma bênção tão grande ali na vida na vida daquele rapaz, que ele começou a ser chamado por igrejas vizinhas para louvar nas suas igrejas, louvar e pregar, porque ele também pregava, Deus usava na pregação muito bem aquele jovem. Então, irmãs, é assim que Deus faz. Eu estava ouvindo, né, essa profecia dessa moça, e ela falando, né, que Deus ia mover o coração da garganta da pessoa. Eu estava ouvindo, e eu me lembrei desse testemunho e vim aqui compartilhar com todos vocês esse testemunho. Você acredita nesse testemunho ou não? Ou você tem suas dúvidas? Você acredita? Coloca aqui nos comentários que eu quero saber. Amém? Deus abençoe e paz.